Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Mônica, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. E a videoaula de hoje a gente vai falar sobre esse ponto espinha de peixe maravilhoso. Mas antes de mais nada, se você não for inscrito ainda aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações e lá no Instagram também. Se você não me segue, já começa a me seguir. Eu sempre posto todas as novidades lá para depois passar a aula aqui para vocês. Então, se você quiser saber como eu fiz essa bolsa, é só continuar assistindo. E não esquece de dar um joinha, tá bom? Um beijo e boa aula! Então, esse é o material que a gente vai usar para fazer a clutch. O fio, eu vou dar continuidade no mesmo fio que eu usei na base, o vídeo anterior aqui do canal é sobre essa base retangular de carreiras circulares. Aqui eu tô usando um fio náutico da Adriana Gili Acessórios, vou deixar o arroba dela aqui embaixo, ela me mandou para experimentar. Ele é muito bom, super macio. Esse é um fio de 5 milímetros e esse rolo daqui vem 300 metros. Verde militar. A base, que é do vídeo que eu fiz, porém essa base você pode fazer a partir de uma base de couro. Aquelas que já vem com os furinhos, ou uma base oval, enfim, tanto faz a base que você for usar. Eu já vou iniciar o vídeo com a base que eu fiz no vídeo anterior, na aula anterior. A única diferença é que eu coloquei esse pezinho aqui na base, só para dar um charme mesmo. E coloquei a tela para dar mais estrutura nessa clutch daqui, que também é opcional, não precisa colocar essa tela, pode fazer sem, que fica bacana da mesma maneira. E esse pezinho daqui, que é uma bailarina, que a gente chama, que é fácil de encontrar na internet, na Adriana Gili você também encontra, enfim, tá bom? Então, a gente vai partir dessa base daqui. Na base eu fiz com uma agulha menor, mas aqui no corpo da bolsa eu vou fazer com uma agulha 6 milímetros. Um isqueiro pra gente poder queimar as pontinhas, uma fita métrica e a alça boca de lobo, aquele fecho boca de lobo. Esse aqui eu vou fazer com aquele vão pra colocar a mão e segurar no próprio fecho, tá? Não precisa usar alça, mais uma alça pra segurar ou pra colocar no ombro, tá? Então, esse é o material que a gente vai usar pra esse projeto, que vai ficar lindo, e um ponto bem diferente que a gente ainda não fez aqui no canal. Mas para começar, depois da nossa base pronta, a gente vai fazer pontos baixos em volta de toda ela, sem nenhum aumento. A gente começa a base, lado direito da base virado pra gente. E eu vou começar, então, vou deixar uma perninha aqui pra gente poder arrematar com segurança. E eu vou pegar, você pode começar por qualquer ponto, tá? Não vai interferir. E eu vou pegar, então, apenas uma alcinha da cabeça do meu ponto. Ó, eu peguei uma agulha mais fina pra vocês verem. Então, a cabeça do ponto tá aqui, que é esse Vzinho daqui. Vou pegar uma alcinha da cabeça do ponto e aqui na parte de trás, vou pegar essa alcinha que fica aqui atrás do ponto, tá? Pode-se pegar apenas essa também. É que eu acho que a peça fica mais frágil. Eu prefiro pegar as duas, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu prefiro pegar as duas. Então, eu introduzo aqui na primeira, na alcinha aqui de trás. Já puxo minha linha que vem lá do meu novelo. E já fecho aqui meu primeiro nozinho. Esses pontos não precisam ser muito apertados, tá? Então, agora eu continuo. De novo, introduzo aqui na cabeça, no meio do ponto, e pego essa alcinha de trás. E fecho o ponto baixo. A única carreira que fica mais apertadinha é essa primeira carreira. Até porque a gente tá usando uma agulha um pouco mais larga. A agulha anterior era menor. Então, naturalmente, vai ficar mais justo. As próximas carreiras fica mais fácil de se trabalhar, tá? Então, é isso. Eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, pegando nessas duas alças, sem segredo, sem aumento nenhum. Quando a gente chegar nas quinas, faz normalmente, sem aumentar nenhum ponto. Que a gente vai começar com o processo de subida do corpo da bolsa. Bom, então, cheguei aqui no meu último ponto. Ó, este daqui, o primeiro ponto, ele tá saindo aqui de dentro desse corpinho daqui, ó, desse Vzinho daqui, que tá dentro dessa laçada. Então, esta laçada aqui da base, ela já está ocupada com essa subida pra gente começar o primeiro ponto. Portanto, a última é essa daqui, tá? Então,
essa daqui que vocês estão vendo, que sai um Vzinho aqui dentro, já tá ocupada. A gente tá fazendo ponto sobre cada ponto da base. Esse daqui é o último que está 100% desocupado. Esse daqui já tem um fiozinho saindo. Então, a gente deduz que o nosso último ponto é este daqui. Fechei o último ponto. Agora, a gente vai fechar essa carreira, fechamento normal. Eu vou puxar minha linha, introduzir minha agulha de trás pra frente na cabeça aqui do primeiro ponto. E vou puxar essa minha linha, essa laçadinha lá pra trás. Ajusto o tamanho da linha. Pensando sempre que este pedacinho daqui, do meu ponto, essa laçadinha que tá passando lá pra trás, esse tamanho tem que ficar próximo ao tamanho dessas outras laçadas. Isso disfarça bastante o fechamento, tá? Então, agora eu introduzo a minha agulha aqui embaixo dessas duas laçadinhas e dentro da mesma laçada, só que lá atrás. Pego o meu fio que vem do novelo, puxo por dentro delas e fecho. Ok? Então, fechamos aqui o primeiro ponto, já vamos começar a carreira seguinte. De toda essa bolsa, de todo o corpo da bolsa, essa daqui é a única carreira diferente de todo o restante. O restante vai ser repetição. Então, prestem bastante atenção aqui no início dessa carreira, pro restante dar certo, tá? Então, como é que a gente começa? Essa carreira, esse ponto, na verdade, a gente sempre vai ocupar todos os pontos da base, mas eu sempre vou fazer uma diminuição e vou compensar essa diminuição com um ponto. Então, vamos colocar isso na prática. Ó. Embaixo desse ponto que eu fiz, eu tenho esse Vzinho daqui. E embaixo desse eu também tenho esse Vzinho. Então, eu vou juntar esses dois Vzinhos num único ponto aqui em cima. Como? Eu vou introduzir minha agulha aqui dentro, fazendo um baixo centrado. Vou puxar minha linha e vou subir. Não vou fechar. De novo, agora vem dentro desse próximo Vzinho daqui. Eu vou colocar a minha agulha aqui dentro, fazendo um baixo centrado, puxando e subindo meu ponto. Subi meu ponto, agora eu fecho. O que que eu fiz aqui? Desses dois pontos, eu fiz apenas um. Então, 2 pontos eu reduzi para 1. O que que eu faço agora? Eu faço aqui, neste ponto, nessa cabeça de ponto, que equivale à cabeça desse ponto aqui, e faço um ponto baixo para compensar a diminuição que eu fiz, tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou introduzir aqui e aqui para fazer a diminuição. Então, aqui. Alongo o meu ponto. No outro, alongo o meu ponto. Fecho. E já faço um ponto baixo. Por enquanto, não vai dar pra ver desenho nenhum, tá? Mas o caminho é esse. A partir da terceira, quarta carreira que a gente vai entender melhor o desenho da espinha de peixe. Então, de novo, a cabeça, esse ponto daqui onde eu passei o ponto baixo, o corpinho dele é esse daqui. E não esse daqui, é esse daqui. Então, eu vou colocar aqui, passar, fazer um ponto baixo. Puxar. No outro, eu vou fazer a mesma coisa. Vou puxar. Fechar todo ele. E fechar no ponto baixo, no ponto seguinte. Então, de novo, já fizemos ponto baixo. Lembrando sempre que a gente tem que ver esses Vzinhos do ponto. Pense no ponto baixo centrado que vocês já sabem fazer. Então, eu já venho aqui de novo nesse ponto. Baixo centrado. Não fecho, fiquei com essas duas laçadas. Venho no próximo, baixo centrado de novo. Tá? E fiquei com as minhas 3 laçadas na agulha.
fecho todos eles. E aqui, no ponto seguinte, que é este daqui, eu já fecho no ponto baixo de novo. Não apertem um ponto, tá? Pra ela não ficar muito... Vocês vão ver que o efeito do ponto espinha de peixe, ele tem que ficar mais longuinho. Por isso que eu tô alongando o ponto. Eu não tô fazendo um ponto muito justo com a peça. Fechei a diminuição, já venho aqui e faço um ponto baixo. Tá ok? Então, vamos continuar. Lembrem-se sempre de ajeitar com a mão os pontos para não pular ponto. Então, eu acabei de fazer esse ponto daqui, que é o meu ponto baixo, embaixo dele eu já faço o meu baixo centrado. Eu não venho para esse, eu venho para esse daqui. Faço aqui e faço aqui. Então, venho aqui. Estico minha laçada. Venho no outro. Fiquei com as 3 aqui na agulha e fecho as 3. Agora, eu venho no próximo ponto e fecho um ponto baixo. De novo. Então, eu vou fazer assim, por toda a minha carreira. Faça um comecinho bem devagar para vocês se familiarizarem com esse ponto daqui. Ele parece que tá dando errado, mas não tá dando errado, tá dando certo. Se vocês fizerem contarem direitinho. E daqui a pouquinho vocês vão começar a entender o desenho do ponto espinho de peixe. Lembre-se de não apertar o ponto. Então, mais uma vez. Embaixo deste ponto daqui, que tem esse, baixo, centrado, alonga. No próximo, baixo, centrado, alonga. Desses 2 pontos, eu vou transformar ele num só, fechando. Aí, eu venho aqui no próximo ponto, pra compensar, e já fecho um ponto baixo. Então, baixo, centrado, alonga, baixo, centrado, alonga. Fecho tudo e já compenso nesse próximo daqui. Então, essa primeira carreira é isso, não tem segredo. E assim, a gente já tá quase acabando essa nossa primeira carreira aqui, que é a única que eu falei pra vocês que é um pouco diferente. Então, ó, vocês já viram bastante eu fazendo essa carreira daqui. Já tô quase acabando. Então, assim que eu chegar aqui, antes de fechar, eu volto com vocês pra gente fazer o fechamento dessa carreira juntas, tá bom? Então, nós já fizemos a primeira carreira do ponto fantasia, que é a espinha de peixe, né? O início dela, a primeira carreira depois da base, foi toda em pontos baixos. E agora, a gente vai começar a nossa segunda carreira do ponto fantasia, que seria a terceira carreira da bolsa, que vai ser essa carreira que a gente vai aprender a fazer agora, vai ser, o corpo da bolsa vai ser todo assim até o final, tá? Então, a gente não consegue ver muito bem ainda como vai ficar aqui o desenho, mas logo, logo já dá pra enxergar que tá certinho. Então, lembre-se, se vocês fizeram todos os pontos certinhos, quantidade de pontos certa, ele vai fechar corretamente. Lembrando que essa base tem que ter número par de pontos no final. E aí vai dar certinho, tá? Então, feito isso, agora a gente vai fechar a nossa carreira, que é o que vai simular aqui a cabeça do que seria aqui um ponto baixo. Eu vou fazer como? Vou introduzir a agulha de trás pra frente na cabeça do ponto e vou levar essa laçada lá pra trás. Esse fechamento, agora, ele vai ser com ponto baixo centrado. Como é que a gente faz isso? Eu vou introduzir a minha agulha
no meio do ponto, fazendo um fechamento de ponto baixo centrado. Vou passar a laçada dentro da minha agulha e vou ajustar tudo para fechar aqui em cima meu ponto baixo. Então, fiz o fechamento da carreira com ponto baixo centrado. Agora, a gente vai começar a segunda etapa do nosso ponto fantasia. Cada conjunto de pontos que a gente fizer vai equivaler a um ponto. Vocês vão entender o que que é. Esse conjunto de pontos, ele consiste em 3 pontos. Então, a gente tem aqui esse ponto baixo centrado, que a gente fechou a carreira com ponto baixo centrado, e temos o ponto baixo da carreira de baixo. A gente vai colocar a nossa agulha embaixo deste segundo aqui. Então, não é aqui, a gente vai colocar aqui embaixo. E vou puxar a minha linha aqui pra frente, subindo. Ok? Então, fiquei com essas 2 laçadas aqui. Feito isso, eu vou pular a diminuição que eu fiz na carreira anterior. Esses 2 pontos, eu fiz um ponto só. Lembra que a gente fazia uma diminuição? Eu vou pular e vou vir embaixo deste ponto daqui. Fiquei com 3 laçadas, vou fechar tudo. E agora, eu vou finalizar esse meu ponto com um ponto baixo centrado aonde? Aqui embaixo dessa laçadinha, bem aqui, ó. Eu tenho um Vzinho de um ponto. Eu vou fazer meu ponto baixo centrado aqui. Então, eu já finalizei um ponto, na verdade, um motivo do meu ponto espinha de peixe. Consistiu nesses 3 pontos. Vamos fazer de novo. Então, eu tenho esse ponto baixo centrado e esse aqui que ficou na diagonal. Eu vou introduzir minha agulha aqui embaixo, vou trazer e vou subir. Então, agora, o que que eu faço? Eu pulo a minha diminuição e venho aqui no pé desse pontinho seguinte à diminuição. Vem aqui no pé. Puxo e fecho tudo. E aí, vem de novo aquele segredinho. Aqui embaixo dessa laçada, a gente tem um pontinho, ó, que tá aqui. E eu preciso, então, fazer um ponto baixo centrado aqui. E fechar. Vamos fazer de novo. Fechei. Então, agora eu vou pegar embaixo desse meu ponto, eu tenho esse daqui que tá na diagonal, eu vou vir aqui no pezinho dele. Vou introduzir a minha agulha aqui. Então, introduzi minha agulha, lacei o meu fio que vem do novelo, puxei, fiquei com 2 laçadas na agulha. Vou pular aquela minha diminuição da carreira anterior e venho aqui no pé do próximo ponto, que era o meu ponto baixo. Lembra que a gente fazia uma diminuição e um ponto baixo? Então, eu venho aqui no pezinho desse meu ponto. Venho aqui, puxo, fico com as 3 laçadas, todas elas alongadinhas, tá? Fecho tudo. Fechei, eu preciso lembrar que embaixo dessa minha laçada aqui, bem aqui, eu tenho um pontinho, que é onde eu tenho que fazer meu ponto baixo centrado. Tá? Então, a gente vai começar a formar agora o desenho. Vocês vão ver que daqui a pouquinho já vai dar pra ver direitinho. Esses Vzinhos, eles vão sendo encaixados um dentro do outro, que vai formar a espinha de peixe. Então, vamos fazer mais uma vez juntos. Fechei, começando de novo. Vou introduzir minha agulha aqui embaixo do ponto da carreira de baixo. Vou introduzir aqui embaixo. Vou puxar e vou alongar meu fio. Alonguei e fiquei com 2 laçadas. Vou pular a minha diminuição e venho no pé do ponto baixo da carreira anterior. Fecho tudo. Arrumo meu fio e lembrando que embaixo dessa a gente tem um Vzinho. E fecho. Vamos começar de novo? Eu vou pegar a minha agulha, vou introduzir aqui embaixo desse segundo ponto.
vou alongar. Alonguei. Pulo a minha diminuição da carreira anterior e venho aqui no pé do ponto baixo. Alongo tudo e fecho. Feito isso, lembrando, eu tenho aqui embaixo dessa laçada que ficou aqui, um pontinho escondido onde eu tenho que fazer o meu ponto baixo centrado. Fechamos mais um motivo. Vamos continuar. Eu introduzo aqui embaixo, puxo, alongo. Pulo a minha diminuição. Que são esses dois pontos que se juntaram nesse. Pulei minha diminuição, venho no pezinho do ponto baixo, puxo, alongo tudo e fecho. Fechei, eu tenho que procurar, então, aqui embaixo dessa laçadinha, o meu Vzinho para fazer o meu baixo centrado. Tá? Então, não tem segredo. Eu acho que o legal é vocês voltem o vídeo para vocês verem exatamente esse conjunto de pontos, como funciona, para vocês não se perderem, porque não é difícil. É só prestar atenção onde vocês vão introduzir a agulha. E aí, depois, com o tempo, vocês se acostumam, porque daqui pra frente vai ser sempre repetição. Então, eu vou continuar essa carreira daqui todinha. Quando eu chegar aqui, eu vou fechar junto com vocês pra gente fazer a próxima carreira, que é igual a essa, mas ela tem um outro visual. Porque aqui embaixo eu tenho uma sequência de pontos, nessa aqui eu já tenho outro. Então, vai mudar o visual só para vocês entenderem aonde colocar a agulha, mas é exatamente a mesma coisa, tá? Então, eu vou continuar aqui e já volto com vocês. Então, já chegamos aqui, eu fiz o último motivo aqui, o último conjuntinho de pontos, o penúltimo, perdão, e agora a gente vai fazer o último. Aqui tá aquela diminuição. Então, o que a gente vai fazer? De novo, vou pegar embaixo desses dois pontos que a gente tem feito até agora, introduzo minha agulha, puxo minha linha, alongo. Pulo a diminuição, venho aqui embaixo deste pontinho. Então, venho aqui embaixo, puxo, fecho tudo. Então, agora eu preciso fazer o meu fechamento de carreira. Da mesma maneira, ponto baixo centrado, alongo o meu fio, pego a cabeça do primeiro ponto, levo lá pra trás, ajusto o tamanho e faço o fechamento do ponto baixo centrado, introduzindo aqui no meio do ponto, coloco a minha laçada dentro da minha agulha, ajusto tudo e trago esse fio aqui pra frente, fechando. Agora, a gente começa como? De novo, introduzo aqui, tá vendo? Lembra, ó? Um ponto baixo centrado e outro ponto baixo centrado. Eu introduzo aqui embaixo dele, no pezinho do ponto, alongo aqui pra cima. Pulo aquela minha diminuição e venho no pé desse pontinho daqui. Vim no pé do pontinho, fecho todo ele. Fechei todo ele, lembrando que aqui sempre vai ter um pontinho aqui embaixo, onde eu procuro o Vzinho do ponto para fazer o meu ponto baixo centrado. Fechei. Então, já fiz mais um conjuntinho de pontos. Já dá para começar a perceber aqui que eu tô formando a escama. Então, vamos fazer mais uma vez. Vzinho do ponto que eu acabei de fazer e Vzinho do ponto de baixo. Introduzo aqui no pezinho do ponto de baixo, puxo meu fio, puxei. Pulo a minha diminuição e coloco no pé deste pontinho seguinte aqui. E
aqui embaixo dessa laçadinha daqui, eu procuro o Vzinho do meu ponto e faço ponto baixo centrado. Tá? Então, agora a gente tá começando, de fato, a enxergar mais a nossa espinha de peixe. Então, não é um ponto difícil. Ele é trabalhoso, por quê? Porque você precisa prestar atenção onde você vai introduzir a agulha, mas não é difícil. Então, pulo minha diminuição, venho aqui no pezinho do outro ponto. Fechei. Pulo minha diminuição, que tá aqui. Lembra, gente, a diminuição é exatamente o encontro dessas duas laçadas, tá? Pra vocês não ficarem perdidas na hora de procurar. Perdidos, me perdoe, na hora de procurar. A diminuição, é a junção dessas duas laçadas, que elas se juntam e tornam uma só, por isso que a gente chama de diminuição. Então, eu pulo isso daqui, já venho aqui pro pezinho deste outro ponto. Vou sempre ajeitando com a mão, tá? Sempre. Fiz isso, lembro que aqui atrás já tenho um corpinho de ponto, onde eu vou introduzir aqui no meio e fazer o baixo centrado. Tá? Então, o nosso ponto é exatamente esse. De novo, ó. Pego aqui o primeiro, pezinho do segundo, alongo. Pulo a diminuição e já venho aqui no pezinho desse outro ponto. Fecho tudo. E aqui a gente tem um ponto baixo, onde eu vou colocar, fazer o baixo centrado. E fecho. Então, ó, ela vai ficando meio torta, mas é isso aí, tá? Daqui a pouco ela pega corpo. Daqui a pouquinho ela já fica mais estruturada de novo. Então, pezinho do primeiro ponto, pezinho do segundo. Introduzo aqui embaixo. Puxo. Pulo a diminuição. Venho pro pezinho desse aqui. Do seguinte. Trago, puxo e fecho tudo. E faço meu ponto baixo centrado, quase embaixo desse daqui. Fecho. De novo. Alongo. Puxo pulo a minha diminuição, já vem pro pé do segundo. Então, vai ficando um ponto super bonito. A peça fica muito estruturada, porque a gente tem sempre ponto sobre ponto, então fica muito estruturada a peça. Como a gente faz diminuição e depois compensa essa diminuição no mesmo ponto dela, então ela vai ficando bem gordinha. O que é bom, porque fica uma peça bem estruturadinha, tá? Por isso que eu optei em colocar a base, tá? Para não ter um corpo estruturado e uma base mais molinha. Então, eu optei em colocar essa tela, porque eu sei que eu vou ter um corpo super estruturado e a base precisa combinar. Eu vou fazendo, e quando eu chegar numa altura que eu acredito que já esteja ok, eu meço e volto com vocês, tá? Mas não tem segredo, gente. A bolsa toda agora é assim. Eu fiz o meu conjuntinho de pontos, vou começar de novo. Introduzo no pé do segundo ponto aqui de baixo, puxo, pulo a minha diminuição e já venho no pé do próximo ponto. Fiz isso, já faço aqui o meu ponto baixo centrado, que tá quase atrás desse pontinho que a gente fez. De novo, venho aqui pra baixo. Pulo a minha diminuição. Venho aqui pro pezinho desse daqui. Fecho tudo.
Fechei tudo, atrás, arrumo, né, os pontos com o dedo aqui. Atrás desse pontinho, eu vou procurar o corpinho daquele outro ponto pra fazer um baixo centrado e fecho. Agora, as próximas carreiras, ele vai começar a fechar. Né? A gente vai dando altura, a peça vai se estruturando. Exatamente como as outras que a gente faz. Sempre o comecinho ela fica um pouco aberta. Depois ela começa a se estruturar mais. Tá bom? Então, é isso. Eu vou continuar aqui, essa sequência de pontinhos aqui, até chegar na altura desejada. E volto com vocês quando a gente atingir aproximadamente uns 15 centímetros. Não muda em nada o que a gente tá fazendo, tá? É simplesmente isso. O fechamento da mesma maneira que a gente fez agora. Eu vou fazer o último fechamento com vocês de novo, mas é só vocês seguirem essa sequência até chegar à altura desejada, que vai formando essa trama super bonita que a gente chama de espinha de peixe. Tá bom? Então, já volto com vocês. Pessoal, já subi aqui minhas 15 carreiras, todas no ponto espinha de peixe, como eu já havia ensinado. Então, como é que a gente faz para contar? Essa daqui, essa primeira carreira daqui, ó, onde tem esta laçadinha, é quando a gente acabou, é a última carreira, é a cabeça do ponto da base ainda. Que quando eu comecei minha primeira carreira somente de pontos baixos, que é essa daqui, a gente pegou só na alcinha de trás. Então, não vou contar essa, tá? Porque é ponto baixo normal, fora da base. As carreiras, a gente vai contar por esse Vzinho. Então, a gente vai contar somente pelos Vzinhos. Esse primeiro Vzinho daqui, que é um pouquinho menor, é aquela primeira fileira que eu disse que ela é diferente de todas as outras, mas já conta como ponto fantasia, já é o início do ponto espinha de peixe. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 15. E isso deu em centímetros com esse fio que eu tô fazendo, contando com a base. Nós temos 15 centímetros e meio, tá? Então, já chegamos aqui onde a gente queria, a altura desejada. No começo, vocês vão vendo que ela vai ficando meio aberta, parece que não vai dar certo, mas confia no processo que dá certo. E agora, a gente vai fazer o quê? Já fiz aqui meu último ponto dessa carreira. Falta fechar. Se eu fosse continuar mais uma carreira, eu ia fazer aquele fechamento aqui com ponto baixíssimo para equivaler o último ponto do processo, que é o conjunto de pontos desse ponto espinha de peixe. Mas como a gente vai fazer pontos baixíssimos agora nas próximas carreiras, nas próximas 2 carreiras, na verdade, a gente já pode dar sequência aqui direto em ponto baixíssimo. Como é que eu faço o ponto baixíssimo? Então, eu tô aqui com a minha agulha, eu não preciso nem fazer o fechamento, eu já posso chegar aqui direto. Aqui tá a cabeça do ponto, que é o nosso Vzinho, eu vou pegar só a alcinha de trás. Então, eu já posso ir direto com essa minha laçada que tá na agulha, dentro do próximo ponto, puxar e fazer um baixíssimo, tá? Então, a gente vai fazer assim, que é introduzir a agulha, puxar tudo de uma vez só, sem laçar, por 2 carreiras. Isso vai dar uma estrutura para sustentar a alça, porque a gente vai colocar aquela alça vazada, tá? Então, a gente vai ter a alça toda presa no corpo da bolsa, vai deixar um pedaço sem prender, pra gente poder colocar a mão. Então, vai ser aquela alça vazada. Então, eu vou fazer essa carreira de pontos baixíssimos por 2 vezes. Essa e a próxima, eu vou pegar também somente nessa alcinha aqui de cima. Então, eu vou fazer as 2 carreiras e acabando eu já volto com vocês. Bom, já cheguei aqui no meu último ponto. Então, fiz 2 carreiras de pontos baixíssimos. A peça ficou super estruturada e o mais importante é que a nossa alça vai caber perfeitamente aqui.
Ok? Então, qual é o próximo passo agora? Antes da marcação, a gente vai envolver essa alça daqui toda com pontos baixos, para que a gente possa prender a cabeça do ponto que ficar aqui embaixo da alça, aqui na cabeça dos pontos baixíssimos. Então, vamos cortar esse fio, para que a gente possa arrematar. Então, meu fio tá saindo aqui de dentro desse ponto. O que que eu faço? Eu passo aqui no segundo ponto, pulo o primeiro, vem pro segundo. E fecho. Eu vou sobrepor esse daqui. E eu vou, então, fechar, passando exatamente da onde a outra ponta do fio, o outro lado do fio, ele tá saindo daqui de dentro desse pontinho. Vou passar ele aqui por baixo e vou voltar aqui pra dentro. E vou levar esse meu fio lá pra trás. Então, aqui eu já simulei o fechamento do meu ponto baixíssimo, sem deixar nenhuma cicatriz na peça. E agora, a gente vai arrematar aqui atrás esse fio, passando por entre os pontos, até a uma altura que o forro cubra. Aí, eu coloco aqui embaixo algum fio meu e, ó, já colo. Tá? Então, de fato, não aparece nada fazendo isso. Então, arremates feitos, corpo da bolsa concluído. Agora, a gente tem duas etapas para fazer. Envolver a alça, que depois eu vou costurar essa cabeça aqui do ponto baixíssimo que a gente fez, eu vou costurar exatamente na cabecinha aqui do ponto baixo que a gente vai colocar na alça, que é o que vai segurar. E aqui no meio, a gente vai usar o marcador, a gente vai deixar sem passar fio, para que a gente possa colocar a mão e segurar a alça, tá? Vocês vão entender a gente fazendo na prática. Então, a gente já vai queimar a pontinha do nosso fio para não desfiar. Vamos abrir a nossa alça. E eu não sei se vocês lembram como a gente prende. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como prender a alça. Mas vamos começar aqui de novo. Eu vou começar em qualquer lado, que depois a gente só vem empurrando pra cá, pra facilitar. Então, o que que eu tenho o costume de fazer? Eu sempre começo esticando meu fio assim, pra poder fazer o nozinho corrediço inicial. Porém, eu vou deixar sempre a alça no meio, porque eu preciso fazer isso envolvendo a alça. Então, eu vou fazer meu nozinho corrediço e já vou pegar o meu fio aqui e vou fechar o primeiro pontinho corrediço. E eu já vou arrematando esse fio daqui. Então, o que que eu faço? Os próximos pontos, eu vou deixar sempre esse fio aqui. Os próximos pontos, a gente leva o fio na agulha, que eu acho mais fácil do que levar a agulha até o fio, por causa do movimento que fica mais restrito. E eu já vou, então, envolvendo esse meu fio. Arrematando esse meu fio daqui. Procurem fazer os pontos bem justinhos. Eu normalmente deixo a minha agulha parada. E eu levo o meu fio até a agulha. Então, eu passo ele por aqui, ó, envolvo um pedaço da alça, passo por trás da agulha, volto, seguro e laço pra fechar. Vamos fazer de novo. Deixo minha agulha parada, trago meu fio daqui de trás, passo envolvendo a minha alça, seguro, envolvo a agulha, seguro de novo, volto pra cá, laço com a minha agulha e fecho. Esse é um processo que os pontos têm que ficar bem apertadinhos pra gente conseguir fechar bem e não ficar parecendo metal. Sempre vai aparecer um pouquinho, tá? Mas se você fechar bem, vai disfarçar bastante.
E eu já tô, então, escondendo aqui o meu fio da laçada inicial. Então, seguro minha agulha, trago meu fio aqui pra frente, passo por trás da agulha, envolvo a agulha, seguro de novo, laço e fecho. Lembrando sempre, apertem, juntem os pontos, pra isso dar um bom acabamento, tá? Por que que eu falei que a gente pode começar em qualquer lugar? Porque certo é a gente começar daqui até aqui e continuar, né? Então, agora que eu já fiz uma boa parte, ele tá bem firme, eu posso ir andando com ele e levar pra onde eu quero, que é aqui. E eu continuo, então, a fazer exatamente a mesma coisa. Seguro, vocês vão ver então, que aqui na curva não muda nada. Seguro a minha agulha, pego o meu fio, trago aqui pra frente, abraço a minha agulha, volto pra trás, laço e fecho. E continuo aqui, ó, segurando o meu fiozinho aqui, ó, laçando ele. Arrematando ele, né, escondendo. Lembre-se sempre de apertar os pontos bem apertadinhos, tá? Tá vendo que ele vai ficando bem acabadinho? E aí, depois que a gente finalizar todo ele, até pra facilitar, a gente vira ele pra baixo. Tá vendo? Que é quando a gente vai fazer aqui, isso aqui. Ó. Vai ficar cabeça de ponto com cabeça de ponto. Aí vai facilitar bastante a costura e vai dar um acabamento bonito. Eu vou voltar pra cá, que facilita pra gente fazer agora. Ele desliza fácil na alça, não precisa entrar em desespero, que ele até fica torto às vezes. Esse barulhinho chato é inevitável, me desculpem, mas não tem muito o que fazer. Então, bora continuar. Aperta bem, abraça a agulha, segura, laça, fecha. Ó, ela fica bem certinha, bem uniforme, bem junto, porque vai isso, tá vendo? Eu não quero que isso daqui aconteça, é que a gente tá fazendo agora, eu tô puxando. Mas, de acordo com o que a gente vai tecendo, eu vou juntando os pontos, de forma que ela fique bem retinha. Então, vamos continuar aqui. E depois ainda tem o outro lado pra fazer. Então, eu já cheguei aqui na dobradiça, eu vou continuar normalmente. Bem apertadinho. E aqui eu já vou ajustando com a mão. Aqui eu não faço, que é exatamente onde eu tenho a dobradiça em si. Então, eu não vou fazer aqui. Então, aqui eu já ajustei bem meu ponto. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma, duas correntinhas, três. Deixa eu ficar melhor aqui. Vamos ver.
bem apertadinhos, ó. 3 correntinhas pra começar aqui de novo. Então, chega aqui, eu começo tudo de novo. Pontos bem justinhos. E continuo a envolver minha alça fazendo os pontos baixos. Já chegamos aqui, agora vamos passar por cima dessa parte do fecho aqui. Não tem problema nenhum. Já chegamos, agora a gente vai fazer uma, duas, e vamos fazer o arremate aqui. Eu tô fazendo duas aqui, eu fiz 3 porque a gente juntou. Esse aqui vai puxar um pouco por causa do arremate, tá? Então, a gente vai agora fazer a união aqui com esse último pontinho. Eu não vou cortar a alça, o fio, vou deixar um fio bem longo, porque é com ele que a gente vai costurar a bolsa. Então, deixe 2 voltas de circunferência. Então, começam a circunferência da boca e passem 2 vezes e meia a quantidade de fio para vocês deixarem aqui no arremate, tá? Na pontinha para não desfiar. E vamos puxar. Agora, eu vou introduzir uma agulha um pouquinho mais fina na cabeça desse primeiro ponto daqui. Ele é um pouquinho mais justo mesmo. E vou fazer o meu fio de novo. Vamos arrematar aqui. Aí, eu vou pegar aqui. Eu passei aqui dentro. E o fio saiu daqui. É isso? O fio saiu exatamente daqui, ó. Agora, eu vou pegar ele aqui dentro de novo, passar ele aqui dentro de novo. E vou deixar reservado para aprender, para costurar a nossa bolsa. Agora, a gente vai para o forro. Pessoal, o vídeo do forro, eu deixei a parte aqui no canal, senão esse aqui fica muito extenso. Então, dá uma olhadinha aqui que o vídeo tá completo. Como cortar, colocar, enfim, tá completinho. Bom, então já temos aqui a nossa alça forrada, né? Toda envolta de pontos baixos. Eu já aproveitei e já coloquei os marcadores aqui no meio de cada lado, para poder ajudar a usar como marcação, tá? É apenas um parâmetro para não ficar torta a alça com a bolsa. Então, eu deixei, como vocês viram, um fio longo aqui pra gente poder agora costurar na bolsa. E também já fiz as marcações. Peguei aqui o centro da minha peça, lógico, me baseando pela quantidade de pontos e pela base. Então, peguei o centro da minha peça, das laterais, e o centro aqui do corpo. Também só para usar como marcação, para poder ajudar a gente na hora de colocar a alça. Bolsa forrada, vocês também já viram aqui o vídeo como eu faço o forro. E agora, vamos começar a prender a alça. Como eu faço? A gente vai pegar um fio, uma agulha de tapeceiro, a ponta do fio, né? Esse fio daqui que a gente deixou na alça, uma agulha de tapeceiro. A gente vai, então, fazer essa costura pegando ponto a ponto com costura simples, tá? Bom, então agora a gente vai
ajeitar nossa alça. Colocar esses pontinhos todos viradinhos aqui pra baixo. E a gente vai ajeitando com a mão mesmo, tá? Porque às vezes ele vai desajeitando, que é normal. E vou, então, começar aqui pela minha ponta. Como? Então, vamos tirar aqui. Vou até colocar aqui, só pra gente não perder enquanto eu explico. Que eu vou usar esse pontinho aqui de cima. Aproximar. Vou usar esse pontinho aqui de cima. Então, deixei aqui embaixo só pra gente não perder. Bom, eu sei que aqui é o centro da minha alça e aqui é o centro da minha bolsa. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar desses pontinhos daqui da alça, aqui é a cabeça do ponto. As minhas correntinhas, né, ó. Primeira, segunda, a terceira. Vou usar apenas a alcinha de baixo da minha corrente e vou pegar na alcinha. Aqui tá a correntinha, né, da cabeça, o ponto baixíssimo. Vou pegar essa alcinha de cima da cabeça do ponto. Então, vamos juntar de novo aqui a alça com a lateral da bolsa e já vou, então, passar aqui no primeiro ponto que eu tenho após o nozinho. E já vou passar direto aqui na alcinha de cima do primeiro ponto da minha bolsa. E a gente vai ajustando o fio. De novo, ao invés de eu ficar cruzando ponto, eu vou fazer agora ao contrário. Acho que assim dá pra ver. Agora eu vou fazer ao contrário. Eu vou passar daqui, eu já venho aqui pra cabeça do ponto. E já vou procurar o outro ponto aqui da alça. Agora, eu volto aqui no ponto do lado do de baixo. Agora, de baixo pra cima. Agora, de cima pra baixo, pontinho do lado. Então, fiz de cima pra baixo, agora faço aqui de baixo pra cima. E assim eu vou fazendo por volta de toda a minha bolsa, prendendo ponto por ponto. Ah, qual o risco de sobrar ou de faltar ponto? Aqui eu sei quantos eu fiz, mas você pode contar. Normalmente, a alça fica com mais pontos do que a bolsa. O que vai acontecer é que você vai pular ou vai passar 2 vezes na mesma laçada da bolsa, para não ficar nenhum buraquinho, tá? A minha eu sei que eu fiz com os pontos certinhos, por isso até que parece que ela tá pequena, mas ela não tá, ela tá com os pontos exatos pra alça. Então, você pode perfeitamente contar quantos pontos eu finalizei a minha bolsa. Exatamente, eu vou dividir por 2, vai ser quantos pontos eu vou fazer em volta da minha alça. Então, agora a gente vai continuar passando ponto a ponto. Agora, cheguei a sair aqui por cima, vou entrar por cima. E vou passar aqui embaixo. E assim a gente vai fazendo. Então, agora eu vou continuar passando ponto por ponto.
Aí, na dúvida, o que vocês fazem? Ó, vão olhando os marcadores, ó. Eu tô costurando tudo aqui e eu tô deixando os marcadores alinhados um com o outro. Então, eu sei que, por enquanto, tá dando certo. De novo, vou passar aqui de cima pra baixo. E agora, de baixo pra cima. E é isso, gente, não tem segredo, tá? Então, eu vou continuar circundando toda a minha peça. Ela vai ficar com esse acabamento aqui. Vou circundar toda a minha peça e quando acabar, então, eu volto com vocês. Pessoal, informação importante que eu esqueci. A gente vai deixar esse espaço para colocar a mão aqui para pegar na alça. Então, o que que a gente precisa fazer quando chegar exatamente na altura que a gente quer? Eu até já fiz a marcação aqui desses dois lados, deixando aqui um espaçamento, ó, vou mostrar pra vocês o quanto eu deixei. De 14 centímetros de espaço pra gente colocar a mão quando fechar a bolsa, vocês vão ver. Eu vou aproveitar o mesmo fio, eu tirei a agulha dele e vou trazer em pontos baixíssimos. Como? Vou puxar o fio aqui pra baixo, já vou colocar aqui na alcinha da primeira cabeça de ponto que eu não peguei, vou laçar meu fio e já vou puxar no baixíssimo. Lógico, sem apertar, porque a gente já tá com a medida bem justinha da alça com o corpo da bolsa. Então, eu vou trazendo em pontos baixíssimos até chegar no marcador que a gente colocou agora. Eu vou colocar também lá do outro lado com vocês, pra vocês entenderem o que que eu tô fazendo. Vim trazendo em pontos baixíssimos. Cheguei aqui, o que que eu faço? Vou puxar de novo todo o meu fio. Vou voltar para a agulha. E vou continuar o mesmo processo que a gente estava até agora. Então, saí aqui, já venho aqui na parte de baixo. E já pego na mesma direção o meu fio da alça. E vou deixar, então, esse buraco daqui pra gente poder colocar a mão. E continuo o mesmo processo. Então, agora, saí aqui em cima, pego o meu fio, minha alça aqui de cima do ponto. Passo na alça de baixo. Pego a alcinha lateral de um, de outro. E vou ajustando bem os meus pontos. Exatamente como ele ficou aqui, bem justinho. Continuo, agora vem aqui, alcinha de cima. E minha alcinha de baixo. E assim eu continuo até a gente chegar aqui no marcador, já deixando a minha alça com esse espaço pra gente colocar a mão. Então, eu vou continuar aqui e já volto com vocês. Pronto, já cheguei aqui no meu marcador, já tiro. E aqui onde tem aquelas alcinhas, ó,
que eu fiz para poder pular essa dobradiça daqui. Eu vou continuar tecendo nela normalmente, então eu passo aqui já no meu próximo ponto e já pego num pontinho dela. E continuo normalmente, agora até a gente chegar neste marcador que inclusive nós vamos fazer agora. Nós deixamos aqui desse lado, eu peguei aqui a lateral da minha alça e comecei a coordenar com essa trança daqui. Então, eu peguei e o meu marcador ficou aqui. Então, eu fiz 1, 2, 3,5. E aqui eu fiz 1, 2, 3,5 e coloquei meu marcador aqui. Outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, porque os pontos estão certinhos. Então, 1, 2, 3,5. 1, 2, 3,5. Então, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Chegando aqui, eu volto com vocês pra gente fazer de novo aquela carreira de pontos baixíssimos, só para reforçar para vocês exatamente como a gente faz, tá bom? Bom, cheguei aqui no meu marcador. Vamos tirar. O que que a gente vai fazer? Tirar da agulha, tirar a linha aqui da agulha. Pegar a nossa agulha de crochê e vamos, então, aqui, passar aqui pra baixo, tecer pontos baixíssimos, pegando aqui na cabeça, em um fiozinho só na cabeça do ponto. Esse aqui é só pra saber se a gente tava fazendo a bolsa reta, se tava prendendo o fecho na mesma direção da bolsa, pode tirar. E a gente continua, então, prendendo a alça. Cheguei no marcador, faço meu último ponto baixíssimo, tiro o marcador. E tiro o fio aqui de dentro do ponto pra não desmanchar, né? Como se a gente estivesse acabando o trabalho. E volto, então, a prender da mesma maneira que a gente tava prendendo. Coloco a linha na minha agulha de tapeceiro. E a gente, então, volta a prender um aqui no outro. E cheguei aqui no meu último ponto, lembrando sempre que eles têm que ser bem apertadinhos, tá? Aí, eu vou passar aqui pra dentro. E feito esse acabamento, a gente vai passar aqui entre os fios. É meio apertadinho, mas tudo bem. Um jeitinho a gente consegue fazer, ó, passa pra frente. Aperta bem. Passa pra trás de novo. Pronto. Agora eu corto meu fio. E queimo com todo cuidado, para que não apareça.
a nossa bolsa está pronta. Agora que a gente fecha a primeira vez, tem que arrumar com a mão, porque ela não tinha até então sido amassada, né? A gente tá trabalhando com ela retinho o tempo todo, então agora a gente tem que dar uma ajeitadinha com a mão. Gente, esse é o resultado final. A gente juntou duas coisas lindas. Esse tipo de bolsa com a boca fecho de lobo, que é super chique, com esse ponto espinha de peixe que é super estruturado e é maravilhoso. Então, pra gente valorizar um pouquinho mais a peça, eu fiz uma base retangular de carreiras circulares, coloquei essa bailarina, que são esses pezinhos daqui. Isso tudo é muito tranquilo de fazer, muito fácil, dá uma super valorizada na peça. Gostaram? Então, vamos fazer as considerações finais da peça? Bom, então essa peça ficou. A parte maior dela aqui é a base, com 30 centímetros de comprimento. Por 11 de largura. A parte menor com 25, que é o tamanho da nossa alça, 25. E de altura, que é o que mais importa aqui pra gente, né? A gente ter uma proporção legal da bolsa. Com a alça, ela finalizou em 18 centímetros e sem a alça até o nosso último ponto baixíssimo com 15 centímetros. Aqui eu usei um pouco mais para esse ponto, tá, minha gente? Esse rolo daqui você consegue fazer duas bolsas médias tranquilamente. É que esse ponto, ele é praticamente triplo, ele deixa uma parede bem grossa da peça. Ele é bem estruturado, então, óbvio que usa-se mais fio com esse ponto daqui. Então, esse daqui eu usei um pouco mais que meio rolo. E o forro foi o forro que vocês escolheram lá no Instagram. E eu mostrei aqui no vídeo pra vocês como é que a gente coloca. Como eu disse, eu sempre deixo o forro um pouquinho maior do que a peça, porque eu não gosto do bolso muito justo, né? Ele não solta nem nada, então eu gosto que ele fique mais confortável assim. Cabe bastante coisa, porque é uma bolsa considerada grande, né? Apesar de ser uma bolsa de mão, ela é bem espaçosa, porque ela tem uma base larga. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem aqui, deem um joinha no vídeo, comentem o vídeo, compartilhem com as suas amigas que também gostam de um bom artesanato, gostam de fazer crochê para que façam também, até porque esse é um ponto bem valorizado, um ponto bem legal para colocar nas peças, dá para fazer vários tipos de peça com esse ponto daqui. Se não me seguem lá no Instagram, também me sigam, vou deixar meu arroba aqui embaixo para vocês. Salvem esse conteúdo para vocês poderem assistir mais tarde. Enfim, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Me ajudem a fazer o canal crescer. Fez um ano agora que a gente tá com o canal e tô bem feliz com o resultado, né? A gente vai crescendo aos pouquinhos, mas eu tô feliz principalmente com o retorno que vocês me dão através dos comentários. Então, eu espero que isso continue acontecendo, que cresça cada vez mais e que eu tenha muita disposição para ajudar vocês, que afinal de contas eu tô aqui para isso e gosto muito de fazer isso, tá bom? Então é isso, mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!